que foram os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos fizeram toda a reconstrução da Europa. Quer dizer, primeiro eles reconstruíram economicamente a Alemanha e o Japão, os dois grandes inimigos. Depois eles estenderam a mão e reconstruíram a economia da China. A economia da China estava completamente destruída com o Mao Tse-tung. Aí o Deng Xiaoping fez um acordo com os americanos, né, com o Nixon e o Kissinger, e começaram a liberalizar os investimentos e começaram a fazer a integração econômica de mais ou menos 700 milhões de chineses saíram dos campos e foram para o sul, para as zonas livres de exportação, justamente para se integrar às cadeias produtivas globais. Isso foi extraordinário. O capitalismo tirou da pobreza, foi a redenção, tirou da pobreza 1,5 bilhão de chineses. Saíram da pobreza exatamente mergulhando nos mercados globais. Então a geopolítica ela é sempre decisiva também. Se dois brigam, aparece o terceiro. O Brasil, por tradição, pelo estilo do povo, pela miscigenação, o Brasil é a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de imigrantes italianos, eu repito sempre isso, fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição de receber gente do mundo inteiro. É um país onde efetivamente se misturaram os povos. Afrodescendentes se misturaram com índios, com europeus, todo mundo se misturou no Brasil. No Brasil existem traços de discriminação social, traços de discriminação racial, mas são muito atenuados em relação ao resto do mundo. Então, o Brasil tem uma tradição de mistura, de aceitação. Tem um livro do Darcy Ribeiro extraordinário, que é O Povo Brasileiro, um povo gentil, um povo diferente, uma cultura nova, uma nova cultura. E é verdade. Então, numa hora dessa, nós não vamos brigar com a China, nós não vamos brigar com os americanos, nós não vamos brigar com ninguém. Nós precisamos parar de brigar com os brasileiros, né? É só a gente parar de brigar entre nós mesmo, que o Brasil emerge como uma grande potência. Porque a fronteira de oportunidades está aí. É a maior fronteira de investimentos disponível no mundo hoje. Já tinha um pipeline aí de uns 880, 900 bilhões. Na verdade, chegou a 980 bilhões de investimentos em ferrovias, rodovias, concessões de portos, aeroportos, mineração. O Brasil já tinha um horizonte, um pipeline de investimentos muito grande aberto. E essa guerra, na verdade, primeiro, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E depois, a barbárie do Hamas contra Israel, a retribuição de Israel também agora escalando. E aí agora aqui no continente o Maduro ensaiando um plebiscito para saber se toma ou não o petróleo da Guiana. Ou seja, são provocações justamente de quem perdeu espaço na ordem anterior. A União Soviética, quando ela se esfacelou, ela deixou a Rússia relativamente vulnerável. Os europeus erraram de não estender a mão e absorver os russos dentro da Organização Atlântico Norte. Os russos se sentiram acuados, perdedores, fazem um movimento de guerra. O Hamas a mesma coisa. Os judeus estão se aproximando e pela primeira vez na iminência de formar um acordo com a Arábia Saudita. Aquilo ia transformar a região do Oriente Médio num dos maiores hubs financeiros do mundo, porque o eixo de crescimento se deslocou para a Ásia. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador para aquela região e, ao mesmo tempo, pode receber capitais de outras regiões do mundo, que, por exemplo, Singapura é o porto por onde escoam todos, chegam os recursos para serem investidos na Ásia e saem também por Singapura para sair da Ásia e vir em direção, inclusive, ao Brasil e todos os lugares do mundo. Então, num momento como esse, o perdedor, que é o Hamas, tenta tocar fogo no circo para justamente impedir o progresso, o avanço da humanidade, né? Para um estado de paz universal. Nós estávamos indo nessa direção. O mundo estava caminhando, o mundo por 60, 70 anos
teve um crescimento extraordinário. Foram reconstruídas toda a economia europeia, também a economia soviética depois da Grande Guerra. A China se modernizou dramaticamente, extraordinariamente, virou um país, do ponto de vista econômico, o maior trader global. Então o mundo estava em direção ao progresso, à prosperidade. E de repente começam essas perturbações. Essa dimensão geopolítica, que eu disse que é a terceira grande dimensão, ela não vai se acalmar tão cedo. Essa turbulência vai continuar. E isso justamente se o Brasil está pacificado, calmo, em vez de um xingando o outro o tempo inteiro e criando um clima de instabilidade interna. Se nós estamos indo em direção a um Brasil forte, o que aconteceria agora, e ainda vai acontecer, é que nós somos parte da segurança alimentar do mundo. Então, em toda essa reconfiguração de investimentos, por exemplo, com essa tensão comercial escalando entre a China e os Estados Unidos, Rússia e China de um lado, Estados Unidos do outro, essa tensão escalando, os investimentos americanos que iam para a China, eles desabaram verticalmente, americanos e europeus. Foi um ano de colapso de investimento externo na China. Colapsaram totalmente os investimentos. E eles foram redirecionados. Eles foram redirecionados para a Índia, em todos os processos produtivos intensivos em tecnologia e capital, eles foram para a Índia. Nos processos produtivos mais estáveis, conhecidos como automóveis, tênis Nike, geladeira, televisão, manufaturados em geral, eletrodomésticos, eles foram para o México. Por exemplo, nesse ano, pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos foram maiores que as exportações da China para os Estados Unidos. Caraca. Quer dizer, o México, pequeno país, na verdade, virou o nearshoring, o lugar próximo onde nós investimos agora. Então, os americanos agora têm dois princípios. Isso foi dito pela secretária de Tesouro Yellen logo no início, há 2 anos atrás. Eu estava lá numa reunião dos ministros, dos presidentes do Banco Central, do G20, a reunião do G20, e ela enunciou claramente, olha, a nossa política agora é nearshoring, quer dizer, México, é o que está perto, e friendly shoring, ou seja, Índia, que é uma democracia. Preferimos a Índia do que a China, que está com esse estranhamento político e comercial. Então vai haver uma reconfiguração, todo o jogo vai ser rearranjado. Uma reconfiguração das cadeias produtivas. Todas as cadeias produtivas vão ser reconfiguradas. E o Brasil emerge como um pilar na segurança alimentar do mundo, um pilar na segurança energética do mundo, mas particularmente da Europa também, porque o Brasil tem a matriz de energética mais limpa, mais barata do mundo. Perfeito. Então, é a que menos polui, é a mais limpa, é a mais barata. Então, o Brasil é um player natural. Agora, antes de passar para a próxima pergunta para o Paulo Guedes, eu preciso te dar um recado extremamente importante. Já já vão abrir as inscrições para a segunda turma do MBA do próprio Paulo Guedes, de macroeconomia e gestão de portfólio. E o mais interessante é que as 4 primeiras aulas são abertas e gratuitas para todo mundo. Basta você clicar no link que está aqui na descrição ou apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui na tela. Nessas 4 aulas, Paulo Guedes e o Bruno Serra, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central, vão te dar um panorama de como está a economia brasileira e mundial e o melhor, como você pode montar uma carteira de investimentos inteligente e apropriada para o cenário macroeconômico que estamos vivendo, ou seja, adequada ao cenário atual. Então, se você quer entender um pouco mais de macroeconomia, depois dessa aula que o Guedes já está dando para a gente aqui, basta você clicar no link que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui.